É de toda forma difícil compreender os meandros e as complexidades das relações humanas. Mesmo quando temos muita intimidade com uma pessoa, é muitas vezes dificílimo e quase impossível lhe conceder os verdadeiros sentimentos e pensamentos. Isso se torna menos difícil quando há afeição, quando há amor entre duas pessoas, porque há então comunhão imediata, simultânea e no mesmo nível. Mas essa comunhão é negada quando ficamos apenas a discutir ou a ouvir no nível verbal. É dificílimo estabelecer essa comunhão entre vocês e eu, porque não há comunhão. Não há um verdadeiro entendimento entre nós. A comunhão deixa de existir quando há temor ou preconceito, porque nesse caso entra em funcionamento um mecanismo de defesa. Talvez eu veja as coisas de maneira diferente daquela que estão habituados e desejo estar em comunhão com vocês. Desejo lhes comunicar o que vejo. Posso não ver com exatidão ou de maneira completa, mas se deseja examinar o que estou lhes comunicando, devem de sua parte estar abertos e receptivos. Não me estou ocupando com ideias. As ideias, para mim, não têm significado algum. Ideias não produzem revolução. Ideias não produzem regeneração. E é a regeneração que é essencial. A comunicação de ideias é relativamente fácil, mas o comungarmos um com os outros, além do nível verbal, é extremamente difícil. O que devemos estabelecer entre nós não é uma comunhão imaginária, uma comunhão mística, mas uma comunhão que só é possível quando nós dois estamos seriamente interessados em descobrir a verdade que resolverá os nossos problemas. Quanto a mim, creio em uma realidade que existe de momento a momento e que absolutamente não se encontra na esfera do tempo. Essa realidade representa a única solução aos múltiplos problemas da nossa vida. Quando uma pessoa percebe essa realidade, ou quando ela surge, é ela um fator de libertação, mas nenhuma soma de argumentação intelectual, de disputa, de conflito econômico, social ou religioso resolverá os problemas gerados pela mente. Para haver comunicação, temos que comungar uns com os outros, e para tal precisamos estar abertos e receptivos, não aceitando nem negando, mas investigando. Vocês e eu estamos em relação, não estamos vivendo isoladamente. A verdade não é algo separado do estado de relação. As relações constituem a sociedade e na compreensão das relações entre vocês e sua esposa, entre vocês e a sociedade, encontrará a verdade, ou melhor, a verdade virá a vocês, lhes trazendo a libertação de todos os problemas. Não podem achar a verdade, devem deixá-la vir a vocês. E para que isso aconteça, requer-se uma mente não mais perturbada pela ignorância. Ignorância não significa a falta de conhecimentos técnicos, a falta de leitura de muitos livros filosóficos. Ignorância é a falta de conhecimento próprio. Ainda que uma pessoa tenha lido muitos livros filosóficos e sagrados e seja capaz de citá-los, essas citações, que representam uma acumulação de palavras e experiências alheias, não libertam a mente da ignorância. Surge o autoconhecimento ao investigarmos e experimentarmos as tendências dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e atos, o que significa estarmos cônscios de nosso processo total, nas relações, instante por instante. O autoconhecimento, do qual trataremos mais tarde, nos dá a exata perspectiva
de qualquer dos nossos problemas. E a exata perspectiva é a compreensão da verdade contida no problema. E essa compreensão, inevitavelmente, produzirá ação nas relações. Portanto, o autoconhecimento não se opõe à ação, não a nega. O autoconhecimento revela a perspectiva correta, ou seja, a verdade contida no problema, da qual resulta a ação. Essas três coisas estão sempre relacionadas entre si, não são separadas. Não há ação verdadeira sem autoconhecimento. Se não conheço a mim mesmo, é óbvio que não tenho base para a ação. O que faço é mera atividade, reação de uma mente condicionada e, portanto, sem significação. Uma reação condicionada não pode nos libertar nem pôr ordem no caos. O mundo e o indivíduo são um processo único. São opostos um ao outro. E o homem que está tentando resolver seus próprios problemas, que são os problemas do mundo, necessita evidentemente de uma base para o seu pensar. Acho bastante claro isso. Se não me conheço a mim mesmo, me falta base para pensar. Se me desconhecendo, me ponho em atividade, essa atividade só poderá gerar sofrimentos e confusão. Exatamente o que está acontecendo no mundo nos tempos atuais. Nessas condições, a investigação que nos leva ao autoconhecimento não é um processo de isolamento. Não é uma fantasia nem um luxo de asceta. Pelo contrário, é uma necessidade evidente para o homem do mundo, para o pobre, o rico e para aquele que deseja resolver os problemas do mundo. Julgo importantíssimo compreender que esse mundo é produto de nossa existência diária e que o ambiente criado por nós não é independente de nós. O ambiente existe, não podemos transformá-lo sem nos transformarmos a nós mesmos. E para isso devemos compreender os nossos pensamentos, sentimentos e atos na vida de relação. Os economistas e os revolucionários querem alterar o ambiente sem alterar o indivíduo. Mas a simples alteração no ambiente, sem a compreensão de nós mesmos, não tem significação alguma. O ambiente é produto dos esforços do indivíduo, estando um e outro relacionados entre si. Não se pode alterar um deles, sem alterar também o outro. Vocês e eu não estamos isolados. Somos o resultado do processo total, o produto de toda a luta da humanidade. Quer vivamos na Índia, no Japão ou na América. A soma de toda a humanidade é vocês e eu. Podemos estar conscientes ou inconscientes desse fato. Para se realizar uma transformação revolucionária na estrutura da sociedade, deve cada indivíduo compreender-se a si mesmo como um processo total, e não como uma entidade isolada, separada. Se está bem claro isso, podemos continuar a investigar a natureza da mente humana e do homem. Mas deve ficar bem claro, para o homem que sente real interesse, que não pode haver uma revolução completa no mundo num nível único, econômico ou espiritual. Uma revolução total, uma revolução fecunda, só será possível se vocês e eu nos compreendermos como um processo total. Vocês e eu não somos indivíduos isolados, mas sim o resultado de toda a luta da humanidade com suas ilusões, suas fantasias, desejos, ignorância, diferenças, conflitos e misérias. Não podemos começar a alterar as condições do mundo antes de termos compreendidos a nós mesmos. Se perceber isso, dará dentro de vocês, imediatamente, uma revolução completa. Então é desnecessário o guru, porque o autoconhecimento se processa minuto por minuto.
Não é uma acumulação de coisas ouvidas de outro e nem se encerra nos preceitos dos instrutores religiosos. Quando o indivíduo está descobrindo-se a si mesmo, instante por instante, em suas relações com outras pessoas, essas relações assumem um significado inteiramente diverso. As relações transformam-se em revelação, em constante processo de autodescobrimento. E desse autodescobrimento resulta a ação. O autoconhecimento, pois, só pode vir pelas relações e não pelo isolamento. Relações significam ação e o autoconhecimento é o resultado de um lúcido percebimento na ação.